Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro do GEB, o grupo de estudos da Bíblia aqui de Cachoeira do Sul. Nós já estamos na nossa segunda temporada, esse vai ser o estudo de número 7 e nessa temporada nós estamos estudando juntos o livro de Daniel. Você pode acompanhar na descrição desse vídeo mais informações a respeito do GEB, o grupo de estudos da Bíblia, e também pode ter acesso à nossa primeira temporada, onde nós estudamos os 4 evangelhos do Novo Testamento. A base do estudo foi o guia Ensinos de Jesus, que você pode obter através da rede Novo Tempo de Comunicação. Para saber mais sobre isso, você também pode entrar em contato conosco aí nos e-mails, na descrição desse vídeo que você está acompanhando nesse momento. Nós temos alguns materiais também que podem estar à sua disposição, tanto de forma digital quanto de forma física. Lembrando que o diferencial dessa segunda temporada do GEB é que nós estamos estudando o livro de Daniel de forma presencial. Aqui na cidade de Cachoeira do Sul, nós nos reunimos aos domingos, a partir das 18 horas. E se você quiser participar, será muito bem-vindo. Nós estamos tomando todos os cuidados sanitários por conta da pandemia da Covid-19 e você e sua família serão bem-vindos para poder participar conosco. O endereço é a Rua Virgílio de Abreu, número 1634. Então, se você quiser participar, aos domingos às 18 horas, é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Para aqueles que estiverem aqui, também estaremos disponibilizando alguns materiais, alguns brindes, alguns guias de estudo, para lhe ajudar, então, a aprofundar o seu conhecimento bíblico e a sua caminhada, a sua experiência com Deus também, tá certo? Nós vamos fazer uma oração, como é o nosso costume aqui no GEB, e na sequência, eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, espero que você pegue a sua Bíblia aí também, aonde você estiver acompanhando, para que nós possamos juntos estudar o capítulo 7 do livro de Daniel, tá bom? Pegue também os materiais de anotação, para você anotar aí, talvez nas margens da sua Bíblia, ou se você tiver um caderno melhor, para você anotar as informações e depois revisar o estudo, e assim você vai aproveitar ainda mais, ok? Podemos fechar nossos olhos, nós vamos fazer uma oração e pedir que Deus nos acompanhe, então, através desse momento de estudo. Grande Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos em Tua presença, obrigado pelo dom da vida e obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse momento, que possamos compreender aquilo que vamos estudar, sermos preenchidos por Ti e ter a certeza, Deus, de que ao estudarmos as profecias de Daniel, estaremos nos preparando para nos encontrarmos contigo. Abençoe cada amigo, cada amiga que está acompanhando essa transmissão também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já pegou sua Bíblia aí? Pegue ela, não deixe de acompanhar a leitura. Eu sei que você talvez esteja no momento mais confortável aí na sua casa, não quer se levantar, mas faça esse esforço, pegue a sua Bíblia, porque vai valer a pena. Você vai assimilar melhor as informações e vai aproveitar melhor o estudo também. Até aqui nós estivemos estudando a parte histórica do livro de Daniel, nesses primeiros capítulos, com exceção do capítulo 2, onde Daniel decifra o sonho do rei Nabucodonosor. Todos os outros capítulos que nós estivemos estudando, eles diziam respeito aos momentos históricos de Daniel na corte de Babilônia e no início da corte medo-persa também. Nós estudamos no nosso último encontro a experiência que Daniel teve na cova dos leões. Por que é importante começar com essa informação? Porque o capítulo 7, embora na sequência, obviamente, ele apareça depois do capítulo 6, historicamente ele aconteceu antes do capítulo 5. E isso nós conseguimos enxergar a partir do primeiro versículo, onde diz: no primeiro ano do rei Belsazar, o rei da Babilônia, e aí se descreve então a sequência da cena. O capítulo 5 é o final do reinado de Belsazar e o capítulo 6 já está o Império Babilônico sob o domínio dos Medo-Persas e ao mandato de Dario o Medo. Então, historicamente, essa porção que nós vamos estudar hoje, ela aconteceu antes do episódio do capítulo 6, da Cova dos Leões, e antes também do episódio do capítulo 5, da inscrição na parede lá do banquete do rei Belsazar, tá certo? Lembrando com isso que o livro de Daniel não é uma sequência cronológica, mas a sua divisão está baseada nessa parte histórica e depois uma parte profética, simbólica, que nós vamos estar estudando a partir de hoje, como o capítulo 7. Então acompanhem a leitura para que você e eu possamos compreender
estudado. Nós vamos começar no capítulo 7, versículo 1. Se você puder acompanhar aí a leitura, por favor, faça isso comigo. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, dentre os dentes, ele trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. Versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés do que sobrava. Ele era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nós vamos ler até aqui nesse primeiro momento, depois nós vamos continuar a leitura. Aqui nós somos apresentados a 4 animais diferentes, porém antes de olharmos para esses animais, tem algumas informações que chamam a nossa atenção aqui. Nós vimos aí no versículo 2 que a partir dos 4 ventos que agitavam o mar grande, foi que Daniel teve a oportunidade de observar os animais que subiram desse grande mar. Esses ventos se agitando dentro do contexto profético bíblico, eles apresentam a seguinte situação. Se você olhar outros textos aí, como o livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 9, e também o livro de Jeremias, no capítulo 49, versículo 36, nós não vamos ler neste momento, mas você pode deixar anotado aí e comparar. São outros textos proféticos que apresentam os ventos sendo agitados como um momento de instabilidade, ou um momento de variação de poderes políticos, e também um momento de agitação por conta de forças, energias espirituais que conduzem os acontecimentos da história. Isso nos ajuda a entender que esses 4 animais, eles na verdade estão simbolizando uma sucessão histórica de algumas coisas que deveriam acontecer no nosso mundo. E a própria Bíblia vai trazer a interpretação disso que estava para acontecer, e você vai ver que muito disso que está aqui no capítulo 7 nós já estudamos em momentos anteriores. O mar, nesse contexto, como em outros livros proféticos também da Bíblia, tem um significado também bastante interessante. Se você olhar aí o livro do Apocalipse, no capítulo 17, você vai encontrar no versículo 5 que o mar é uma representação de muitos povos, nações. As nações do mundo todo é uma multidão, um aglomerado de gente. Diferente do que agora nós estamos vivendo na pandemia, onde não podemos nos aglomerar para preservar a nossa saúde. Num contexto profético, simbólico, o mar tinha essa conotação de simbolizar muitas pessoas. Porque a visão que Daniel teve nesse primeiro ano do rei Belsazar era para dizer respeito a tudo aquilo que deveria acontecer desde os seus dias, dos dias de Daniel, até o estabelecimento do reino de Deus. Nós vemos também aí que os animais, no versículo 3, eles subiam do mar. E a descrição de Daniel, ela é bastante contundente ao afirmar o seguinte: primeiro subiu um leão alado, depois subiu um urso em segundo lugar, depois subiu um leopardo, depois subiu um animal terrível e espantoso. Ele não descreve a cena como se esses animais estivessem um ao lado do outro, e ele vai descrevendo todos os animais de uma vez, como se ele os estivesse vendo de uma vez. Daniel descreve um por um, nominando cada um deles. Primeiro foi o leão, o segundo foi o urso, o terceiro foi o leopardo e o quarto foi o animal terrível que ele não soube descrever. Por que é que ele diz isso?
porque a sequência que ele traz a partir destes símbolos, desses animais, deveria despertar em nós, como leitores, a ideia de sequência e sucessão dos fatos. Eles não eram simultâneos, esses animais, ou aquilo que eles representavam, não deveria acontecer de forma simultânea. Eles iriam, sim, ser sucedidos uns aos outros. E é por isso que Daniel usa essa expressão. Pois bem, nós vamos ler agora o versículo 17 do capítulo 7, para que nós possamos entender o que a Bíblia apresenta como sendo o significado destes animais. Olhem aí o versículo 17, preste atenção para que você e eu possamos compreender. Versículo 17 do capítulo 7 diz assim: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. E é muito interessante que essa expressão, reis, ela também está associada a reinos, ou seja, não é um indivíduo, mas a entidade que ele estava representando. E no caso aqui, isso nós vemos no capítulo 8, no nosso próximo estudo, nós vamos ver isso também. Primeiro é descrito como se fosse o personagem de um animal representando um rei, mas que na verdade o paralelo apresenta a interpretação de que se trata de um reino ao qual esse rei representa. Isso é importante profeticamente porque em boa parte, se não em quase todos os símbolos proféticos que encontramos na Bíblia, a descrição não se limita a um indivíduo. A descrição se limita a um sistema, a um poder, a uma entidade que não se resume a um único personagem, a um único indivíduo. Entendeu assim? Aí nós podemos compreender um pouquinho melhor. Então, o versículo 17 apresenta que esses grandes animais, eles simbolizavam 4 reis ou reinos que viriam então na sequência um do outro a partir dos dias de Daniel. E aí nós conseguimos ler, como já fizemos nos primeiros versículos, a descrição de cada um desses animais. Nós propositalmente pulamos uma porção desse texto que nós vamos estudar na sequência, que é justamente o momento que nós vivemos na história daquilo que Daniel previu vários séculos atrás. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha então nesses animais estranhos, são espécies de aberrações, não existem em condições normais, para que a gente consiga entender o que é que o profeta viu e o que Deus queria revelar naquele momento. O primeiro animal que aparece aí, no versículo 4, é um leão alado, tinha 2 asas de águia. Esse é um símbolo bastante apropriado, já que estamos falando sobre reis e reinos, a partir do versículo 17, para o Império Babilônico. Se você pesquisar os templos da Babilônia, você vai encontrar o leão como sendo um animal símbolo daquele império. Inclusive, não só um leão, mas essa criatura que não existe, um leão alado, como sendo um companheiro de Marduk, uma das principais divindades do panteão babilônico e o protetor da cidade de Babilônia, na crença, na cultura deles. Então, era uma descrição da parte de Daniel que não era muito difícil de entender para se aplicar ao Império Babilônico. Perceba que interessante, e não só isso, porque o leão desde aqueles dias e até hoje é assim, ele era considerado um soberano dentre os animais, um animal extremamente forte, e a nobreza dele ainda fica maior quando são acrescentadas as asas de águia. O alcance, a abrangência deste império foi realmente muito grande, e era ele que estava nesse momento sob o domínio do mundo, nos dias de Belsazar, enquanto Daniel ainda estava ali na corte babilônica. Este é o primeiro animal apresentado na visão. E é dito aí no versículo 4 ainda, que em um determinado momento, as asas de águia desse leão foram arrancadas e lhe foi dado uma mente de homem para que ele ficasse em pé, se portando como um homem. E aqui existem 2 possibilidades de interpretação que são principais. A primeira delas é que justamente nesse momento da história do Império Babilônico, nos dias de Belsazar, a hegemonia de Babilônia estava em decadência. Então aquelas grandes asas, elas, ao serem arrancadas, podem simbolizar aquilo que estava acontecendo com Babilônia, perdendo o seu poder, perdendo a sua grandeza. Mas ao mesmo tempo, alguns pesquisadores atribuem essa experiência arrancar as asas do leão e também de ter uma mente humana
sendo colocada naquele personagem como sendo um paralelo da experiência de Nabucodonosor lá no capítulo 4 de Daniel. Se você não lembra dessa experiência, dá uma olhadinha no estudo número 4 aqui dessa temporada e você vai ver que Nabucodonosor ele ficou 7 anos vivendo como um animal e depois ele retomou a sua condição de mente humana. Essa visão não parece condizer muito com esse momento histórico, porque depois de Nabucodonosor, que foi o grande rei desse momento do Império Babilônico, o Neo-Babilônico, o Império começou a cair. Faz mais sentido, à luz da evidência histórica, nós crermos que esse arrancar das asas seja justamente o perder esse poder da Babilônia, já nos dias de Belsazar, que era o rei que estava aqui dominando nos dias de Daniel. Esse é o primeiro animal que ele viu, não havia muita dificuldade de encontrar a interpretação. Na sequência histórica, não vai ser difícil nós encontrarmos a interpretação dos demais animais. Sabe por quê? Porque essa interpretação já foi dada lá no capítulo 2 de Daniel. É isso mesmo. Se você quiser, pode fazer isso também. Assista o estudo do capítulo número 2 e depois do capítulo número 4, para você revisar aí tudo aquilo que nós já aprendemos sobre Daniel. Depois do Império Babilônico, deveria ascender no domínio mundial um novo império, o Império Medo-Persa. Nós estudamos na semana passada que os médios eles se fortaleceram antes dos persas em termos de coalizões, em termos de estabelecimento de domínio, mas eles se unem aos persas e o império passa a ser denominado de Medo-Persa e depois ele começa a ser reconhecido só como persa, porque os persas eles acabaram assumindo o controle dessas duas tribos que nós vimos na semana passada. Esse império é simbolizado pelo urso descrito aí no versículo 5. Um urso que se levantava sobre um dos seus lados. Aparentemente, um urso corcunda. Um dos lados era maior do que o outro. No capítulo 8 isso fica um pouquinho mais claro, e a linguagem é um pouquinho diferente, são usados outros símbolos ali, os chifres. Mas no caso das corcundas, um dos lados do urso era maior do que o outro. Por quê? Embora o império já fosse chamado de Medo-Persa, os persas já tinham uma hegemonia um pouco maior, simbolizando um desses lados maiores do urso, por isso que ele era corcunda. Ele era denominado de Medo-Persa, porque os medos assumiram primeiro a hegemonia, mas ao se unirem aos persas, os persas tomam essa grande proporção de domínio. E esse é um símbolo bastante apropriado para o urso. Em alguns aspectos, parece ser, e até os dias de hoje, um pouco menos nobre do que o leão. Entenda o que eu quero dizer, não é que ele é mais fraco ou nada disso, mas a imagem que nós temos de um urso não é a mesma de um leão. Afinal, quando nós nos lembramos, por exemplo, do rei da selva, nós estamos nos referindo a um leão. E o urso, ao contrário do leão, também demonstra essa decadência, tanto moral quanto também de poder, representado pelos Medo-Persas após a Babilônia. É interessante aí também, se você percebeu no versículo 5, que esse urso ele carregava 3 costelas na sua boca. E a maioria dos pesquisadores bíblicos atribui essas 3 costelas a 3 grandes conquistas do Império Medo-Persa, no momento em que eles estavam se consolidando como o maior império do mundo. Eles conquistaram a Babilônia, conquistaram também o Egito e a Lídia, que era uma das regiões importantes geograficamente também no mundo e que foi subjugada pelos Medo-Persas. Então essas 3 costelas podem ser consideradas 3 vitórias magníficas ou majestosas desse império simbolizado pelo urso. O próximo na sequência é um leopardo quadricéfalo. Certamente você e eu nunca vimos um animal assim. O que é um leopardo quadricéfalo? Ele tem 4 cabeças e também tem 4 asas, nesse caso aqui descrito aí no versículo 6. Na história, conforme nós já estudamos no capítulo 2 do livro de Daniel, haveria um império que iria subjugar os Medo-Persas e a sua ascensão deveria ser rápida como a de um leopardo. O leopardo é um dos animais terrestres mais rápidos que existem. E além dessa agilidade do leopardo, o fato de ser mencionado que ele tinha 4 asas de aves demonstra que o seu alcance seria muito grande, seria um império que iria
ascender rapidamente e tomar proporções gigantescas. E historicamente isso se cumpriu através do Império Greco-Macedônico. Não o Império Grego clássico, mas a partir de Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, o Império Greco-Macedônico se difunde para quase todo o mundo. Alcança a região noroeste da Índia, o norte da África, toda a região do Oriente Médio, a Pérsia, onde hoje é o Irã, e um bom pedaço da Macedônia e da Grécia também. Isso tudo em menos de uma década de conquistas. Alexandre fez o que nenhum outro imperador conseguiu fazer em tão pouco tempo. E no auge da sua existência, Alexandre ele morre após uma enfermidade. Ele ainda era muito jovem. E após a morte de Alexandre, houve alguma instabilidade na sucessão do seu governo, até que se estabeleceram 4 reinos a partir de Alexandre. E isso é muito interessante porque nos ajuda a compreender por que este animal tinha 4 cabeças. Alexandre ele tinha 4 generais: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Eram 4 generais que ele tinha, que após alguns anos dessa instabilidade, se consolidaram em dividir o império das conquistas de Alexandre o Grande em 4 partes diferentes, e cada um desses generais ficou responsável por uma dessas partes. Olha que interessante como a profecia bíblica se cumpre nos mínimos detalhes. Daniel viveu séculos antes disso, mas inspirado por Deus, ele conseguiu prever o que iria acontecer. E após essa ascensão simbolizada pelo leopardo, na visão do capítulo 7, o império de Alexandre seria dividido pelos seus 4 generais. Isso vai ser um pouco mais aprofundado no capítulo 8. Mas na sequência, finalmente chegamos aos versículos 7 e os demais que virão, para falar de um último animal. Este, além de ser uma aberração, não teve nenhum paralelo com aquilo que nós conhecemos, ou pelo menos com o que Daniel conhecia. Ele não conseguiu comparar com nenhum outro animal. Ao olhar para aquele 4º animal, ele não viu um leão, ele não viu um leopardo, ele não viu um urso, ele viu um animal terrível. Essa é a descrição que ele usa: terrível e espantoso, muito forte, muito agressivo, que devorava e despedaçava todas as coisas com seus dentes de ferro e esmagava o que sobrava com as suas unhas de bronze, seus pés. E interessante que na história nós sabemos, e já estudamos isso também, haveria um império depois de Alexandre que iria se levantar e dominar o mundo todo. E, historicamente, esse foi o império de maior tempo de duração no poder, foi o Império Romano. Desde o seu estabelecimento, 470 anos antes de Cristo, mais ou menos, até o seu apogeu e fragmentação, foram mais de 1000 anos, quase 2000 anos. Um império que se consolidou e que tinha, conforme o capítulo 2, muito da força do ferro, um império reconhecido pela crueldade, pela violência nas suas conquistas, com o seu poderoso exército. Neste império, simbolizado por este animal, deveriam aparecer, ou ele era composto, ou ele tinha também, 10 chifres na sua cabeça. Assim como os pés da estátua lá no capítulo 2 tinham 10 dedos, este animal tinha 10 chifres. E cada um desses chifres simbolizava também um reino, um reinado, um reino, não um indivíduo. Não nos esqueçamos disso. Nós vamos ler um pouquinho mais sobre isso na sequência. Por isso eu gostaria de convidá-lo a ler aí a partir do versículo 8 agora, ainda no capítulo 7 de Daniel, para que a gente possa continuar nosso estudo. Daniel 7, a partir do versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, pequeno, diante dos quais 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros.
Então eu estive olhando por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi desfeito, entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo, um tempo. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, as nações, os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Nós vamos fazer uma pausa aqui e já vamos continuar lendo. Daniel ele descreve uma cena diferente aqui. Ele se concentra nesse último chifre, que surge de forma pequena, mas que começa a assumir uma proporção um pouco maior. Tanto é que 3 outros chifres, dos 10 que haviam na cabeça daquele animal, eles caem para que esse pequeno ocupe o lugar deles. E agora ele já não é mais pequeno, mas ele é sim arrogante, insolente, ele profere palavras contra os santos do Altíssimo. E isso chamou a atenção de Daniel, porque nesse contexto começa um julgamento, um juízo, onde o ancião de dias, um símbolo do próprio Deus, se assenta para julgar. E o Filho do Homem, que mais à frente, e o Novo Testamento também traz essa ideia, é uma aplicação a Jesus Cristo, ele é conduzido até o ancião de dias para também participar desse julgamento. Isso já ajuda a gente a ter uma noção de que o julgamento mencionado aqui no versículo 10 até o 13 não se trata da segunda vinda de Jesus, porque na segunda vinda de Jesus ele vai voltar para a terra e não ir até o ancião de dias. Nós já vamos entender isso um pouquinho melhor. O fato é que Daniel ficou assustado com essa visão. Ele não sabia como se relacionar com isso e principalmente com esse último personagem. O verso 15 é categórico ao afirmar: eu fiquei perturbado, disse Daniel, com tudo aquilo. E então ele pergunta para aquele que o estava acompanhando qual era o significado daquilo tudo. E nós vamos ler na sequência o versículo 16 em diante, onde nós lemos o seguinte: cheguei-me a um dos que estavam perto, e eu lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, como nós já lemos, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então eu, Daniel, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do animal, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia agora mais robusto do que os seus companheiros. No versículo 21 diz o seguinte, e preste atenção, nós estamos fazendo a leitura na íntegra para podermos entender. Versículo 21. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino. Perceba aqui o paralelo, não é um indivíduo, não é um rei, mas um reino simbolizado por esse animal. Esse reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós vamos ler até aqui agora. Daniel queria saber mais a respeito daquele chifre pequeno, que surge pequeno na cabeça do 4º animal,
mas vai se desenvolvendo e ficando robusto, como é a linguagem aqui. Ele já não é mais tão pequeno com o tempo. 3 chifres caíram para que ele pudesse então se estabelecer. Vamos tentar olhar para a história e entender e encontrar o cumprimento disso tudo profeticamente. Os 10 chifres, assim como os 10 dedos lá da estátua do capítulo 2, nos ajudam a compreender como é que foi o desfecho do Império Romano Ocidental. O Império Romano Ocidental não foi conquistado por um outro império que surgiu. Ele se fragmentou em diversos impérios menores, oriundos de algumas tribos, chamadas as tribos bárbaras. E nós conseguimos identificar algumas delas, onde hoje se encontra a Europa moderna. Nós conseguimos pontuar pelo menos 10 dessas tribos que acabaram conquistando partes do Império Romano e não se unindo mais entre si. E isso ajuda a gente a confirmar mais um cumprimento profético. Roma não seria conquistada por um novo império, mas a destruição viria de dentro para fora. O império iria se dividir em 10 partes pelo menos, e foi exatamente isso que aconteceu. E aqui vale nós abrirmos um parêntese, nós vamos fechá-lo também. Lá no capítulo 2, quem teve o sonho a princípio foi Nabucodonosor, não foi Daniel. Daniel teve o sonho depois, para interpretar para o rei. Naquele momento, o sonho era uma revelação de Deus para o rei Nabucodonosor, para demonstrar o que deveria acontecer na história dentro do contexto político, a sequência de poderes, a sequência de nações. Quando Daniel tem essa visão no capítulo 7 e o que vem daqui em diante, a ênfase não é mais política. Daniel ele estava querendo trazer àqueles que leriam o que ele escreveu como deveria acontecer a sucessão da história para o povo de Deus, para você e para mim, e os que viveram antes de nós também. É por isso que existe um aprofundamento aqui, ligado ao povo de Deus. E dentro desse contexto, esse chifre pequeno desempenha um papel muito importante e muito negativo. Quando nós olhamos para a história, há um poder político e religioso que assumiu parte da hegemonia do Império Romano após essa conquista das tribos bárbaras. Esse poder político e religioso, ele teve um respaldo do Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla, hoje é Istambul, na Turquia. O imperador Justiniano, desse Império Romano Oriental, ele reconheceu o líder, o bispo de Roma, da igreja cristã, como sendo o principal líder religioso de todas as igrejas cristãs que haviam na época. Ele seria o bispo principal. Isso aconteceu no ano de 533 e passou a valer em 534, já da nossa era. Mas algumas das tribos bárbaras que estavam ali se estabelecendo politicamente não aceitavam esse domínio religioso e nem muito menos político por parte do bispo romano. Essas 3 tribos foram subjugadas pelas demais e por este poder político e religioso que passou a se estabelecer depois da queda do Império Romano. Essas 3 tribos na história, nós podemos encontrá-las, foram os Élanos, os Vândalos e os Ostrogodos. 3 tribos que não se submeteram ao poder político religioso estabelecido na cidade de Roma, que aproveitou esse momento de fragmentação política para se consolidar, porque envolvia uma questão religiosa junto, e isso trazia poder e autoridade para esse sistema, para esse poder. Tanto é que ele foi reconhecido como o principal de todas as igrejas cristãs. E não só isso, quando a terceira dessas tribos bárbaras foi derrotada, no ano 538, é reconhecido que esse sistema político-religioso sediado em Roma passaria a ter não só a hegemonia religiosa, mas agora política também. Seria um poder dominante e com autoridade, não só eclesiástica, mas civil, política também. E esse ano de 538 marcou o início dessa hegemonia do poder político-religioso sediado em Roma. Só que esse poder, com o tempo, ele passou a assumir algumas conotações
que contrariam o que Deus havia revelado em sua palavra. É por isso que o versículo 5 diz que esse poder representado pelo chifre pequeno, ele tentaria mudar os tempos e a lei. Lá no capítulo 2, nós lemos que Deus é o único que tem condição de estabelecer os tempos. Deus é quem tem poder para discernir aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer, não diretamente por sua intervenção em todos os momentos, mas porque Deus consegue prever. Nenhum poder político ou religioso na terra tem essa autoridade. E mais, esse poder, ao longo de sua autoridade, ele tentaria, com muito esforço, jogar por terra a lei de Deus. E isso, quando nós olhamos para a Bíblia, fica muito claro ao olharmos para os 10 mandamentos que Deus estabeleceu. Há um registro no livro do Êxodo, no capítulo 20, no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, e a essência por trás de todos os 10 mandamentos aparece em quase todos os livros da Bíblia. Mas esse poder político e religioso tentou alterar aquilo que Deus estabeleceu. E isso é a mágoa causada contra Deus, a mágoa causada ao Altíssimo, e não só isso. Esse poder, ao longo da história, ele teria também um papel muito importante e negativo em perseguir aqueles que queriam permanecer fiéis à palavra de Deus, e não à igreja, e não ao líder religioso. Quando nós olhamos para a história, isso aconteceu. A Santa Inquisição, a partir do ano 538, perseguia e oprimia e levava à morte aqueles que não se submetiam ao poder político-religioso vigente em questão. Mas a esperança que nós encontramos nessa porção das Escrituras é a seguinte: isso não iria durar para sempre. Iria durar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nós já vimos lá no capítulo 11, na verdade o nosso estudo não era no capítulo 11, era do capítulo 4. Mas no capítulo 11 de Daniel é descrito que um tempo representa um ano. E quando nós olhamos que é descrito esse período de 3 tempos e meio, profeticamente nós ligamos isso a um período que também é mencionado lá no livro do Apocalipse, onde são descritos 42 meses, ou 1260 dias. É a mesma coisa, porque o calendário judaico era composto por 12 meses de 30 dias cada. Então, somando 3 anos e meio em todos esses dias, dá 260 dias ou 42 meses. Essa é a conta que foi feita para que pudesse chegar, então, a esse cumprimento na história. E mais do que isso, é encontrado em um outro elemento que nós mencionamos, quando o Filho do Homem é levado até o ancião de dias, para que fossem abertos os livros e começasse o julgamento. Isso deveria acontecer após esse período de opressão, de 1260 dias. Onde é que aconteceu, ou quando é que na história se cumpriu isso? Se em 538 começa esse período de supremacia e de perseguição aos que decidem permanecer fiéis à palavra e não ao sistema político e religioso de Roma, nós precisamos fazer a contagem dos anos até chegar, então, ao cumprimento dessa profecia. Há um princípio na Bíblia chamado princípio dia-ano. Nós não vamos conseguir descrevê-lo em muitos detalhes agora, mas faremos isso nos próximos estudos aqui dessa temporada, onde um dia profético equivale a um ano literal. Para o nosso estudo aqui em virtude do tempo, nós não conseguimos dar mais evidências do que algumas referências que nós temos em Números no capítulo 14 e em Ezequiel no capítulo 4, que fazem essa conexão. Em um contexto profético e simbólico como esse, um dia profético equivale a um ano literal. Quando é que nós aplicamos isso? Nós vamos entender no nosso próximo estudo. Eu só estou dizendo isso para você, para nós podermos concluir este capítulo 7, chegando ao final desses 1260 dias. Se começa em 538, o ano da nossa era, e você acrescenta os 1260 anos literais, você chega ao ano de 1798. Então, 1798 menos 1260, 538. É o início. 538 mais 1260, 1798.
precisa se confundir aqui. Você pode depois voltar o vídeo, anote aí nas margens da sua Bíblia para você entender. O que é que na história aconteceu em 1798? Um general francês chamado Berthier, ele destronou o bispo de Roma, o líder, o Papa Pio VI. E com essa atitude de destroná-lo, ele terminou essa autoridade política que tinha o líder religioso romano. Quebrou essa hegemonia. E isso foi um símbolo do fim dessa opressão, dessa perseguição por parte desse poder romano. Depois disso, deveria haver um juízo, um julgamento, onde Jesus, o Filho do Homem, iria se apresentar diante do Pai. Isso é, na Bíblia, o que nós chamamos de juízo investigativo. Não aparece essa expressão, mas pelos versículos 11 a 13, nós vimos que foram abertos livros ali. Que juízo investigativo é esse? O juízo investigativo é um momento onde todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus e a salvação passam diante dos tribunais celestiais para que, com base nos livros, naquilo que está registrado, no que nós fizemos, da nossa aceitação a Jesus, se nós permanecemos fiéis a esse compromisso, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, se isso aconteceu, Jesus é o nosso advogado e ele intercede por nós nesse juízo. Aqueles que rejeitam a salvação, que não aceitam a Jesus Cristo, não participam dessa etapa de julgamento. Por quê? Eles não têm um advogado, não tem quem os defenda, só tem um acusador, que é Satanás. Portanto, estão condenados, não há salvação sem Jesus. Esse julgamento deveria acontecer após 1798. E na história, você vai encontrar no nosso próximo estudo o momento exato, o dia, o mês e o ano em que esse julgamento começou. E eu disse começou porque realmente já está no passado, mas ainda não terminou. Quando nós olhamos para isso, nós podemos tirar algumas conclusões, e aqui precisamos partir para o final do nosso estudo. Primeira delas, a vitória está garantida. É muito bom quando nós estudamos uma história e já entendemos que o final é feliz. Nós não precisamos ficar desesperados. E o versículo 18, conforme nós lemos, diz que os santos do Altíssimo terão o domínio de eternidade a eternidade. A vitória está garantida, embora nós ainda não estejamos vivendo isso de forma plena. Mas não se preocupe, está garantido. Creia nisso e você vai ser feliz. Segunda lição importante. Quando nós estudamos sobre sistemas políticos, sistemas religiosos, entidades, nações, nós não podemos condenar indivíduos, nem aqueles que estão ocupando posições de autoridade, e nem aqueles que estão ou são adeptos e creem nessas autoridades estabelecidas, tanto civis quanto religiosas. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você esteja acompanhando esse estudo e, ao perceber que existe um poder político e religioso na história que foi sediado e continua sendo em Roma, tem alguma ligação com você ou com a sua família. Não se sinta ofendido. Você não é menor ou pior do que ninguém. Você é um ser humano igual a mim, um filho, uma filha de Deus, e Deus o ama muito. Agora, nós não podemos negar um fato registrado pela história, com base em profecias bíblicas, que nos ajuda a estarmos alertas sobre aquilo que vai acontecer. Por isso, sinta-se à vontade para continuar estudando. A ideia desse estudo não é menosprezar nenhuma crença, nenhuma fé e nenhum indivíduo. A ideia desse estudo é olharmos para a Bíblia com esperança, tendo a certeza de que Deus não perdeu o controle da história. Se você tem o desejo de entender um pouquinho mais sobre isso, eu preciso convidá-la a acompanhar o nosso próximo estudo, porque o capítulo 7, ele não traz todos os detalhes e todos os desdobramentos deste juízo, deste julgamento. E no nosso próximo estudo nós vamos continuar a partir do versículo 1 do capítulo 8, entendendo o que deve acontecer ainda antes do estabelecimento do reino de Deus. Por isso eu gostaria de orar com você nesse momento, para que Deus nos ajude a continuarmos confiando na palavra, porque tudo aquilo que foi revelado se cumpriu até aqui, as promessas de Deus se cumprem, nós podemos acreditar nelas, a vitória está garantida. Não importa quem eu sou, ou aonde eu esteja, ou o que eu tenho feito ou acreditado, Deus me ama de forma
Deus me ama a ponto de dar a sua própria vida por mim e por você também. E por causa disso, nós podemos crer nas promessas do Senhor. Dê uma chance para a Bíblia e você será satisfeito em todos os seus anseios. Eu preciso orar com você neste momento. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Santíssimo Deus, obrigado por podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque através da revelação o Senhor não nos deixa sem respostas ou desorientados. Mas nós podemos crer que o Senhor não perdeu o controle da história, porque tudo tem se cumprido nos mínimos detalhes até aqui. Ajuda, Senhor, a cada amigo, a cada amiga aqui do GEB que está acompanhando esta série de estudos. Que a Tua mão esteja sobre eles, independente da sua confissão religiosa, para que juntos, através da Tua Palavra, possamos experimentar a vitória que há em Cristo Jesus e a estarmos preparados para aquilo que ainda virá. Continua conosco a estudarmos a Tua Palavra hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus amigos, que Deus o abençoe. No nosso próximo encontro na semana que vem, para quem puder participar de forma presencial, 18 horas, no dia 25, Rua Virgílio de Abreu, 1634. Se não, na sequência é transmitido, é enviado também para o YouTube para que você possa acompanhar também. Que Deus o abençoe, tenha uma feliz semana.